Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Simplificando a Matemática. Na aula de hoje iremos falar sobre adição e subtração de frações. Essa é a quinta aula de uma playlist de 11 aulas sobre o estudo de frações. Recomendo que assistam as aulas anteriores e também as posteriores. Então, vamos lá. Chamar uma figura para nos auxiliar aqui, né? Então, imagine que isso aqui seja um bolo que foi repartido ali em pedaços iguais em 8 pedaços. Vamos supor que o José foi lá e pegou 2 pedaços do bolo. Não vou falar comeu, vou falar só pegou por enquanto, tá? Ó, ele pegou 2 pedaços ali do bolo. Então, o José ele pegou 2 pedaços em quanto? Em 8. Vamos supor que um outro colega dele, o Pedro, foi lá e pegou 3 pedaços. Então, ó, o Pedro foi lá e pegou 3 em 8. Quantos pedaços de bolo os dois pegaram juntos ali? Eles pegaram, que a gente contar na figura, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eles pegaram 5 em 8. Se a gente for olhar a soma das frações, 2 oitavos mais 3 oitavos, vai dar 5 oitavos. O que isso quer dizer? Que na operação de soma de frações, o que a gente faz? Denominador sendo iguais, a gente mantém os denominadores e soma os numeradores. Ou seja, ó, isso aqui foi originário do quê? Mantive o denominador, que era 8, e somei os numeradores, que era 2 mais 3. Com isso, eu cheguei no 5 oitavos ali, beleza? Então, isso se aplica também quando a gente faz a subtração de frações ali que tenham o mesmo denominador. Vamos imaginar o seguinte, que desses dois amigos, aquele que pegou 3 pedaços ali, resolveu devolver um pedaço, certo? Então, esse pedaço que está aqui, ó, ele foi lá e colocou ele de volta. Se ele colocou ele de volta, eu vou até apagar aqui e deixar ele em branco ali novamente, certo? Então, a gente tinha ali que tinham sido consumidos 5 oitavos, certo? Só que esse cidadão foi lá, e devolveu um dos pedaços, não devolveu 1 oitavo. Quantos pedaços que ficaram? Vou manter o denominador e vou subtrair os numeradores. Então, 5 menos 1 vai ser igual a 4 oitavos. Se eu olhar aqui na minha figura, a parte colorida é equivalente a 4 quadradinhos. Então, eu tinha ali que a parte que eles pegaram foi 4 pedaços em 8, beleza? Então, sempre que for adição de fração ou subtração com o mesmo denominador, a gente vai manter o denominador e somar os numeradores, ou subtrair. Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Vamos supor que eu tenha lá 2 sétimos e queira somar isso aqui com 1 sétimo. Os denominadores são iguais, então é só manter o denominador, que é o termo de baixo da fração, e vou somar os numeradores. 2 mais 1, no caso aqui vai dar 3 sobre 7. Subtração, vamos supor que eu tenha 7 nonos e queira subtrair ali 3 nonos. Então, vou manter o denominador, que é 9, e vou subtrair os numeradores, 7 menos 3. Isso vai ser igual a 4 nonos, beleza? E nos casos que o denominador for diferente, o que vai acontecer? Então, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte caso aqui. 2 terços mais 1 sexto, por exemplo. Os denominadores aqui são iguais. O da primeira fração é 3, da segunda fração é 6, certo? Então, o que eu faço? Eu vou pegar essas frações e transformar elas em frações equivalentes. Por isso que a gente viu nas aulas anteriores o assunto frações equivalentes. O que é uma fração equivalente? É quando você vai reescrever uma fração de uma forma diferente, mas que equivale ali à mesma porção de um todo. Como assim? Vamos pegar aqui o caso do 2 terços, tá? Ó, imagina aqui que eu tinha meu bloco retangular. Vou apagar aqui e fazer ele de novo. Ó, imagina o seguinte, eu tinha aqui, vamos imaginar um bolo, uma barra de chocolate, E eu reparti ali em 3 pedaços iguais, ó. 1, 2, 3. Imagina que esses pedaços estão do mesmo tamanho ali, tá? Se eu for ali pegar 2 pedaços, eu estou pegando 2 em 3, concordam? Isso aqui é o 2 terços. Se eu pegar essa mesma figura que está aqui e mudar a repartição de 3 pedaços para 6, ó, tá aqui a mesma figura, tá? Vou vir aqui, ó, e vou repartir cada pedaço ao meio. Agora, observe que eu passei a ter 6 pedaços. Considere que eles são do mesmo tamanho ali. Quantos pedaços eu tenho aqui na região colorida? Ó, eu tenho 4. De um total de quanto? De 6. Só que, se a gente for olhar, a parte colorida da fração do meu desenho de cima com o meu desenho de baixo é a mesma, do meu todo. Então, essas duas frações, elas são equivalentes. Por quê? Elas representam ali a mesma porção da quantidade total, beleza? Então, isso que a gente vai fazer. Mas eu vou ter sempre que desenhar? Não, eu não preciso desenhar. Então, olha só, vamos
limpar aqui e vamos voltar à nossa questão. Ó. Vamos limpar. E vamos voltar aqui. Ó. Vou apagar isso aqui. Então, vamos ver qual que seria a forma de fazer. Eu vou pegar a fração separada, ó, 2/3. Eu quero escrever ela em uma fração que tenha um denominador comum a outra fração. Por que igual a outra fração? Porque o 6 ele já é um múltiplo de 3. Então, isso me facilita. Nos casos que eu tiver denominadores diferentes, eu vou analisar o maior, ver se ele divide pelo menor. Se ele dividir pelo menor, eu vou transformar apenas aquela que tenha denominador menor para uma fração equivalente àquela que tenha um denominador igual ao da fração de maior denominador. Tá? Então, olha só, como 6 divide por 3, eu vou converter esse 2/3 aqui para uma fração equivalente com o denominador 6. Tá? Então, vamos lá. Olha só. 3, para chegar em 6, eu multiplico por quem? Por 2, correto? Então, eu vou pegar o 2 que está aqui no numerador e também multiplicar por 2. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Logo, a fração 2/3 ela é equivalente à fração 4/6. A fração 1/6, como já tem denominador 6, eu vou manter. Então, olha só. Agora, eu tenho o mesmo denominador, então eu vou somar os numeradores. 4 mais 1 é igual a 5/6. Se eu quiser verificar isso em um desenho, para ver se faz sentido, vamos lá, vamos desenhar aqui novamente, ó. Desenhei aqui o meu bolo, tá? Vamos considerar que a gente repartiu ele aqui em pedaços iguais. 1, 2, 3 pedaços iguais. Então, se a fração era 2/3, que eu tinha inicialmente, ó, eu peguei essa parte que está aqui. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos recortar essa mesma figura que está aqui de novo, né? Vamos copiar ela e colar ela aqui embaixo, tá? Ó, agora eu vou mudar a minha repartição ali, mudar os meus números de pedaços, tá? Eu vou mudar para 6 pedaços agora, porque eu quero somar com 1/6, certo? Ó, então, repartir aqui, repartir aqui, repartir aqui. Então, se eu vou somar com 1/6, eu vou somar o quê? Ó, dividindo 6 para partes do mesmo tamanho, eu vou somar com essa aqui. Então, se eu for olhar, ficaram quantos pedaços ao todo? Ficaram 5 pedaços em um total de 6. Isso que eu fiz na minha soma de frações ali, beleza? E se for subtração, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Não vou desenhar novamente, mas vou mostrar aqui. Vamos supor que eu tenho a fração 3/4 e queira subtrair dela 2/5, tá? Então, vamos lá. Olha só, vou analisar os denominadores, eles são diferentes. Então, vou ter que transformar essas frações para frações equivalentes. Pode ser que seja apenas uma ou pode ser que sejam as duas. Observe o denominador maior, que é o 5. Ele divide por 4? Não, ele não divide por 4. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir nos múltiplos de 5, né? Aqui, ó, 5, 10, 15, 20, até achar um que divide por 4. O que divide por 4 ali vai ser o 20, tá? Então, olha só. Vou usar aqui, então, vou transformar essas duas frações para frações equivalentes que têm o denominador 20, tá? Eu posso fazer isso separado aqui embaixo no cantinho, posso fazer aqui na frente, tá? Se a gente quiser falar também, esse 20 é o mínimo comum, né? Ou seja, o menor número possível que divide por 5 e 4 ao mesmo tempo, tá? Então, olha só, vamos fazer o seguinte. Quero transformar elas para denominador 20. O 4 eu multiplico por quem para chegar em 20? Eu multiplico ele por 5. Então, 4 vezes 5 dá 20. Então, o numerador eu também vou multiplicar pelo mesmo fator. Se eu multipliquei por 5 embaixo, vou multiplicar por 5 em cima. 3 vezes 5, 15. Então, a fração 15/20 é equivalente à fração 3/4. E você vai observar, né, elas têm ali o mesmo valor, tá? Agora, vou pegar essa segunda fração que está aqui, que é a minha fração 2/5. O 2, para chegar em 20, eu preciso multiplicar por 5 para chegar em 20, preciso multiplicar por quem? Por 4. 5 vezes 4, 20. Então, o 2 está no numerador, eu vou multiplicar ele também pelo mesmo fator, que é 4. 2 vezes 4, 8. Então, a fração 8/20 é equivalente à fração 2/5, tá? Então, agora eu posso fazer a operação, porque eu tenho ali denominadores iguais. Então, vai ficar 20 no denominador, porque ele é igual, vou manter, e vou subtrair os numeradores. 15 menos 8. 15 menos 8 vai ser igual a 7/20. Beleza? Então, juntando essas duas, ou subtraindo essas frações, vou ter a fração 7/20, tá? Vamos ver aqui mais um exemplo. Vou ser mais direto agora, né? Porque o vídeo já está ficando um pouquinho extenso. Então, vamos pegar aqui 2 sétimos mais 1/5, tá? Ó, no caso aqui, o menor número que divide pelos dois ao mesmo tempo, já que o 7 não divide pelo 5, é o 35. Então, eu vou usar o 35 aqui. Eu multipliquei o 7 por quem para chegar em 35? Multipliquei por 5. Então, eu vou multiplicar o de cima por 5 também. Então, 2 vezes 5 vai dar
10. Então, 2 sétimos é equivalente a 10/35. Agora, vamos fazer a mesma coisa com a outra fração. Então, olha só, vou transformar ela também para o denominador 35. O 5 eu preciso multiplicar ele por 7 para dar 35. Então, o 1 eu vou multiplicar ele também por 7. Então, 1 vezes 7 dá 7. Agora eu consigo somar 10 mais 7 por 35, que é igual a 17/35, tá? Ah, vai ser sempre assim, igual ali eu multipliquei aqui o 7 por 5 e o 5 por 7. Nesse caso aqui foi porque o menor número que dividia pelos dois, coincidentemente, era o produto entre os dois. Mas vai ter casos que não. Vamos pegar aqui um último caso, ó. Vamos pegar aqui a fração 2 sextos mais 1/4. Vamos supor que eu queira somar essas duas frações. Eu vou pegar, o maior, que é o 6, ele não divide por 4. Então, eu vou ter que pegar o próximo múltiplo dele, que no caso é o 12. O 12 divide por 4? Divide. Então, eu vou transformar elas para frações equivalentes com denominador 12. Ó. Então, 6 para chegar em 12, multiplico por quem? Por 2. Então, o numerador 2, eu vou multiplicar ele também por 2. 2 vezes 2 é 4. Então, a fração 4/12 é equivalente à fração 2 sextos. Vou fazer a mesma coisa com a fração 4. 4 para chegar em 12, eu multiplico por quem? Por 3. Então, o numerador, que é 1, vou multiplicar ele também por 3. Ó. Então, 1 vezes 3, 3. A fração 3/12 é equivalente à fração 1/4. Agora, eu consigo somá-las. Então, o denominador era 12, né? Porque ele é igual, vou manter. Vou somar os numeradores. 4 mais 3, isso aqui vai ser igual a 7/12. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever e bons estudos a todos. Vejam também os vídeos anteriores e os posteriores a essa aula, tá? Bons estudos!